Boa noite, irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Mais uma vez, mandando para vocês uma mensagem gravada, a fim de trazer edificação a cada um de vocês. A mensagem dessa noite se intitula A Última Quarentena de Cristo Jesus. Como nós sabemos, Cristo Jesus viveu 33 anos aqui na terra. Aquele que no princípio era o Verbo, se fez carne. Ele se revelou e durante 33 anos, então, ele ministrou aqui na terra. Nesses 33 anos, ou desses 33 anos, 3 anos foi exatamente o ministério que ele realizou a favor do pecador. Ele realizou o ministério de resgatar o pecador. Ao iniciar o seu ministério, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. E após então ter ficado em jejum durante 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo por 3 vezes, e ele não cedeu à tentação, e vencida então a tentação, ele pôde realizar o seu ministério, e nesse ministério ele curou, consolou, ressuscitou pessoas, multiplicou alimentos, ensinou, profetizou, e foi até a cruz, onde morreu por todo pecador, incluindo você e eu. Então, na primeira quarentena, ou após a primeira quarentena, Jesus realizou esse ministério. Após ter morrido na cruz, Jesus foi sepultado e ficou 3 dias, então, sepultado. E após esses 3 dias, ele ressuscitou. E aí, então, nós temos a última quarentena de Cristo. A última quarentena de Cristo acontece após a sua ressurreição. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia e antes de subir aos céus, ministrou novamente aqui na terra por 40 dias. Tendo saído dentre os mortos, os evangelhos registram que Jesus apareceu para Maria Madalena, para outras mulheres, para Pedro, para 2 no caminho de Emaús, para os apóstolos sem Tomé e depois a segunda vez para os apóstolos com Tomé, quando ele disse para Tomé: não seja incrédulo, seja crente. E ele também realizou o milagre da pesca maravilhosa. Esses fatos que os evangelhos registram dessa última quarentena de Jesus, ou seja, os seus 40 dias ressurreto antes de subir aos céus. Então, nessa última quarentena, ele consolou, ele ensinou, ele animou, realizou esse milagre da pesca, mas ainda 2 coisas importantes são dignas de registro. A primeira coisa importante digna de registro nessa segunda quarentena, ou na última quarentena de Jesus, é que Cristo ordenou a pregação do Evangelho. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e disse mais: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Evangelho precisa ser pregado, não é porque estamos isolados, não é porque estamos em quarentena, não é porque estamos em nossas casas que nós não devemos pregar o Evangelho. Sim, ainda mais usando redes sociais, WhatsApp, usando torpedo, usando mensagens de vídeo, no contato, quando encontramos com as pessoas, precisamos pregar o Evangelho. Nunca as pessoas estiveram tão desprovidas de si próprias, ou seja, as forças, o dinheiro não está sendo suficiente, então depende de Deus, é hora de falarmos de Cristo Jesus. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A segunda coisa importante que Jesus disse é que viria o Espírito Santo, então vamos pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo interceda, haja no coração daquele que ainda não reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Após sua última quarentena, Cristo subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, e lá ele continua advogando a nosso favor. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, e esse é o trecho então que eu vou ler agora. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Assim, nós entendemos que Cristo morreu por todo pecador, incluindo você e eu,
e que ainda hoje Ele intercede junto ao Pai pelo pecador. Diante disso, fica claro que o perdido que reconhece sua pecaminosidade e confessa-se pecador e entrega-se a Cristo, alcança a salvação. Ao lado de Cristo, na cruz, haviam dois malfeitores. Um deles, reconhecendo Jesus inocente, reconhecendo quem é o Senhor, disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que reconhece a soberania de Jesus Cristo sobre a sua vida, esse é salvo, esse estará com o Senhor. Aquele que rejeita, como o outro rejeitou, esse está perdido para toda a eternidade. A segunda consideração é que o salvo, ainda que sendo salvo, peca. Por isso o texto diz: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Então está sujeito ao pecado, mas o salvo que peca contra Deus, na sua caminhada cristã, ele deve confessar o seu pecado, e então será perdoado, porque lá no texto de 1 João, que eu não li, vou ler agora, diz, aqui no capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos o advogado que intercede por nós junto ao Pai, confessando o nosso pecado em meio à nossa caminhada, Ele advoga a nosso favor e recebemos então o perdão. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele está ainda hoje perdoando aquele que se aproxima dEle, reconhecendo a sua pecaminosidade, e isso é bênção. Louvado seja Deus.